Olá, sejam todos muito bem-vindos ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, do Grupo Espírita Mensageiros. É sempre muito bom ter vocês aqui conosco. E para a gente se preparar para iniciar o estudo, se você ainda não reservou o seu copo com água, a sua jarra com água, pausa aqui o vídeo e vai lá preparar, que durante o estudo, a espiritualidade trabalhadora do bem vai fluidificar essa água para você fazer o uso dela durante a semana. E também você pode escrever o nome das pessoas pelas quais você está pedindo oração. E aí, durante a nossa prece inicial, você mentaliza, pensa nessas pessoas que, da mesma maneira que nós fazíamos anteriormente, colocando o nome no grupo do WhatsApp, atualmente nós colocamos, cada um coloca o seu nome em casa mesmo, né? Os nomes dos seus entes queridos, dos seus amigos, das pessoas que você sabe que estão precisando de oração. E aí, durante o Evangelho, né? Durante esse estudo, você vai mentalizando as pessoas e da mesma maneira a espiritualidade vai também, né, levar as suas boas vibrações a todos pelos quais nós estamos pedindo, tá bom? Então vamos iniciar, como de costume, com a nossa oração. Então que nesse momento todos nós possamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré, agradecendo pela oportunidade que nos é dada do estudo da doutrina espírita, do estudo do Evangelho de Jesus. Agradecemos por toda a proteção, por todo o amparo que recebemos do mais alto. Agradecemos pelo nosso mentor espiritual, que sempre está conosco, nos amparando, nos sustentando na nossa caminhada. Mestre amado Jesus, que as suas bênçãos de luz e de amor envolva todos nós nesse momento, envolva o nosso lar, que nós estejamos na mesma sintonia do seu amor, que nós estejamos na mesma sintonia do Grupo Espírita Mensageiros, para receber essas bênçãos que tanto necessitamos. Mestre amado Jesus, que a sua luz de amor alivie as nossas dores, as nossas preocupações, as nossas angústias, equilibre o nosso corpo físico, o nosso perispírito, harmonize os nossos centros de força, harmonize as nossas emoções, trazendo muita paz e equilíbrio para todo o nosso ser. Que as suas bênçãos de amor protejam e amparem o nosso lar, envolvendo a todos os nossos queridos que convivem conosco. Da mesma forma, Senhor, ampare a todos aqueles pelos quais pedimos oração nesse momento, que o Senhor conforte e ampare a todos onde quer que estejam. E que essas bênçãos de amor também envolvam todos os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos locais de trabalho. Que a sua paz, que o seu amor esteja presente em todos os corações. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós preparamos para o nosso estudo sobre o capítulo 8 e o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos falar hoje sobre a importância da evangelização, da educação, da condução das nossas crianças, dos nossos jovens, comparando com o cultivo de um jardim,
com o cultivo das flores, das plantas. Quem aí, né, que está estudando conosco, que já cultivou um jardim ou uma plantinha, já preparou, né, o terreno para cultivar uma planta, sabe da dedicação e do cuidado que nós precisamos ter para que essa planta, né, se desenvolva de uma maneira saudável, dê flores, dê frutos. Quem já cultivou sabe todo o carinho e dedicação que precisa ter com essa planta. Então, quando nós queremos que o nosso jardim fique bonito, o que nós precisamos fazer? Precisamos cuidar, né? Preparar essa terra, plantar as sementes ou as mudas, precisamos regar, de tempos em tempos colocar o adubo, e quando nascem aquelas ervas daninhas, precisam ser retiradas, se tiver alguma praga, precisa ser eliminada, e assim por diante, com muito carinho, com muito esforço e dedicação. Se a gente quer, né, colher as flores desse jardim, precisa ter atenção, cuidado, dedicação, todos os dias, não é mesmo? E se, por acaso, a gente para de cuidar desse jardim, o que acontece, né? O matinho vai crescendo, a erva daninha vai se espalhando, vai abafando essa plantinha que está ali que a gente plantou, e logo o jardim vai secando, vai se transformando tudo em mato, não é mesmo? Ou se a gente deixa de regar com frequência, né? Com a quantidade necessária de água, ou se a gente rega demais, esse jardim também não vai ficar florido como a gente gostaria. E semelhante aos cuidados de um jardim, hoje nós vamos comparar a educação, a evangelização, aos cuidados que os pais e responsáveis pelas crianças precisam ter para que nós possamos ter, né, a formação de adultos que sejam responsáveis, de adultos que sigam o caminho do bem, que se aproximem mais de Deus. Essa é a missão dos pais e dos familiares que convivem com as crianças, aproximar essa alma de Deus. Então, semelhante aos cuidados que nós precisamos ter com o jardim, nós vamos cuidando da criança desde pequenininho e precisamos observar quando acontece, né, de aparecer as tendências do egoísmo, do orgulho, da vaidade, do ciúme e assim por diante. Essas más tendências todos nós trazemos de encarnações anteriores. Então, lá em outras vivências que nós tivemos várias experiências e nós trazemos essas tendências para a encarnação atual. E não é à toa que quando nós observamos, né, nós vemos quanta diferença tem de uma criança para outra. Tem crianças que são mais dóceis, são mais fáceis de lidar. Tem crianças que nos ensinam muito, né? Parece que já vêm já mais desenvolvidas e realmente tem espíritos que já têm virtudes mais desenvolvidas e que vão trazendo lições para nós já desde bem pequenos. E tem aquelas crianças que já são mais rebeldes, que já apresentam tendências de egoísmo, de orgulho, já desde pequenininhas. E aí, se a gente esperar elas crescerem sem o cuidado igual do jardineiro que vê o matinho, a erva daninha crescendo e já arranca ali, já desde o início, se a gente não fizer isso, depois
conforme o jovem vai crescendo e na vida adulta, nós já perdemos essa oportunidade de já ir trabalhando com essa criança já desde pequenininho. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós aprendemos que a criança já vem de muitas outras vidas, nós vivemos muitas encarnações. O corpo não é, o espírito não é criado junto com o desenvolvimento do corpo, ele já veio antes de outras experiências. E como tudo na obra de Deus é sábio, a importância da infância é muito grande para todos nós. Para toda mãe, o seu filhinho, o seu bebê é um anjo. E isso não é à toa. Na sabedoria da criação divina, essa fase da infância é muito importante, porque essa ingenuidade que a criança traz desperta em nós adultos, principalmente na mãe, no pai, nos avós, na família, desperta em nós aquela ternura para cuidar dessa criança com carinho. E nessa fase, o espírito da criança está mais suscetível à educação que a gente vai passar para ela, porque o espírito ainda não está com a sua atividade mental totalmente em ação. Isso vai acontecendo gradativamente conforme a criança vai crescendo e o cérebro físico vai se desenvolvendo. Então, é durante a infância que nós temos uma facilidade maior de passarmos todos os conhecimentos, os valores que são importantes para que a criança se desenvolva e tenha mais facilidade em seguir o caminho do bem e compreender que nessa vida nós não viemos por acaso. Nós não estamos aqui para brincar, nós estamos aqui para aprender, para crescer. Esse brincar eu quis dizer assim, das nossas responsabilidades enquanto adultos, Nós já vamos aprendendo isso já desde a infância, quando a gente ensina para a criança a compartilhar, quando a gente ensina para a criança os ensinamentos de Jesus. É muito importante que nós evangelizemos as crianças desde bem pequenas. Usar livrinhos de histórias infantis, de histórias de Jesus. Na doutrina espírita nós temos várias publicações que são direcionadas para várias idades. Quem tiver interesse, pode procurar. Nós temos vários livros que falam sobre a doutrina espírita, que falam sobre o Evangelho de Jesus, desde os bem pequeninos até os jovens, já explicando sobre o Livro dos Espíritos. É muito importante que a gente faça, toda essa explicação para a criança, ensinando a importância de desenvolver, os valores, a humildade, a caridade, o perdão das ofensas e todos os ensinamentos de Jesus. Nós nos enganamos muito quando nós deixamos de lado esses ensinamentos, pensando assim, quando ele crescer, ele escolhe a religião que ele quer seguir. É muito importante que a gente já ensine a base. É claro que cada um tem seu livre-arbítrio, cada um, conforme vai crescendo, vai desenvolvendo a sua capacidade de fazer as suas escolhas e na vida adulta vai escolher realmente se vai querer continuar seguindo conosco a nossa religião ou se vai escolher uma outra religião, ou até mesmo muitos não seguem nenhuma depois. Mas o importante é que nós, adultos, façamos a nossa parte pelos nossos filhos, pelas nossas crianças, ensinando os valores, ensinando essa base moral, ensinando, no nosso caso, sobre a doutrina espírita, sobre a reencarnação, sobre a importância, cada lição que nós temos na nossa vida, por que existe tanta dificuldade, tantas diferenças na vida de cada um. Isso é muito importante. E mais importante ainda,
que nós, adultos, sejamos o exemplo do que nós estamos ensinando para as crianças. Porque as palavras, elas ensinam, mas os exemplos arrastam. Não adianta nada a gente ensinar e fazer o contrário, querendo que a criança siga só o que a gente falou. Então, se nós ensinamos sobre, a afabilidade, a doçura, bem-aventurados os mansos e pacíficos, nós precisamos nos esforçar para sermos mansos e pacíficos. Nós precisamos aprender a pedir desculpas se a gente quer ensinar também que a criança se desculpe. Nós precisamos mostrar para a criança que nós também sabemos perdoar. Se nós queremos que ela aprenda a perdoar as ofensas que ela pode receber de outra pessoa e assim por diante. Quando nós nos esforçamos para fazer o nosso melhor, quando nós ensinamos o Evangelho de Jesus, ensinamos a doutrina espírita para as crianças, e mesmo assim o jovem ou o adulto não seguiu o que a gente ensinou, nós fizemos a nossa parte, Igual dito anteriormente, através do livre-arbítrio, essa criança vai crescendo, vai adquirindo maturidade para fazer as suas escolhas e, infelizmente, muitas vezes segue um outro caminho que não foi o que a gente ensinou. Nesse caso, nós fizemos a nossa parte e podemos ter certeza, que pelo afeto, pelo carinho, pelo amor que nós temos por essa criança, por esse filho crescido, se nós não conseguimos, que ele seguisse o caminho do bem, Deus pode dar uma nova oportunidade, uma nova encarnação para que a gente continue a nossa tarefa. Agora, se nós formos negligentes, se nós não cultivarmos desde pequeno as virtudes, da gratidão, da humildade, da caridade, da honestidade, do trabalho, se nós faltamos com essa orientação, com essa educação para com as crianças, podemos saber que muitas vezes vamos colher frutos de ingratidão. E aí foi por nossa negligência. E aí isso vai ser cobrado de nós. Olha a importância, da educação que os pais, os avós, os responsáveis pelas crianças, a responsabilidade que está em nossas mãos. É uma grande responsabilidade que Deus coloca em nossas mãos. Lembrando que para aqueles filhos mais difíceis, Deus não dá um fardo mais pesado do que nós podemos carregar. Se nós tivermos força de vontade, nos esforçarmos, pedimos ajuda e orientação da espiritualidade superior, nós vamos conseguir fazer a nossa parte. E com certeza, esse filho crescido, uma hora vai lembrar dos ensinamentos que nós passamos para eles, com certeza. É muito importante que nós ensinemos para as crianças o propósito da nossa vida, da nossa encarnação, que é a evolução. Ensinarmos que aqui é um período transitório, é passageiro, que nós viemos do mundo espiritual e nós vamos voltar para lá quando acontecer a morte do nosso corpo físico, que existe uma vida do outro lado, a importância de nós fazermos o nosso melhor aqui, para que tenhamos um merecimento quando voltarmos para o plano espiritual, de nos reencontrarmos com os nossos entes queridos, de participarmos, de colônias espirituais, de podermos estar em lugares bons, que estejamos na sintonia do bem e do amor. É muito importante que ensinemos isto. Tem muitos jovens que não veem sentido na vida. E muitas vezes pode ser porque não aprenderam sobre isso desde a infância. É muito importante ensinarmos o Evangelho de Jesus para os pequeninos. Quando nós, adultos, passamos por dificuldades, por situações de medo, de angústia, de preocupação, nós sabemos a quem recorrer. A importância da oração, ensinar para a criança desde pequenininho que a oração nos conecta com o nosso mentor espiritual, Pode falar para a criança anjinho da guarda, explicando depois, esse conceito dentro da doutrina espírita. Ensinar que a oração nos conecta com Deus,
nos auxilia a recebermos a intuição do nosso mentor espiritual, nos auxilia para que nós possamos estar em condições de receber a proteção da espiritualidade amiga. Isso é muito importante, para que ele tenha esse hábito da oração, que eles nos veja fazendo oração, a importância que a oração tem para nos acalmar. Tantas crianças passam por ansiedade, medo, né, de fazer a prova na escola, ansiedade diante de fatos novos, mudança de escola, mudanças de cidade, assim por diante. A criança pode aprender conosco a fazer o uso da oração para se acalmar. É muito importante que a gente ensine tudo isso, a gente não pode deixar essa fase passar. Isso é muito importante. Então, semelhante aos cuidados que o jardineiro precisa ter para que o seu jardim fique bem bonito e floresça, nós precisamos cuidar das nossas crianças com zelo, com carinho, elogiando, né? No caso, que seria o adubo para essa criança crescer, né? E dar flores, seria os elogios, o carinho, o cuidado, a criança se sentir amada, se sentir querida, se sentir um presente de Deus dentro da família. Isso é muito importante. E igualmente todos nós, né, que já fomos criança e recebemos os cuidados dos adultos que nos cercavam, será que nós estamos cuidando do nosso jardim interior? Aquele jardim que os nossos pais, as pessoas que cuidaram de nós, plantaram quando a gente era criança? Será que as sementinhas de amor, de valores, né, cristãos, estão frutificando nas nossas ações, na nossa vida? Hoje nós, adultos, que somos os responsáveis por continuar cultivando o nosso jardim. E quais são as flores e os frutos que nós estamos deixando através das nossas atitudes, né? Nós estamos frutificando em amor, em caridade, em generosidade, em gratidão, em caridade, perdão das ofensas. Nós estamos dando esses frutos na nossa vida? Tenho certeza que para todos nós, por mais difícil que possa ter sido a nossa infância, nós recebemos alguma educação moral para que estivéssemos aqui. Mesmo aquela infância difícil, que você precisou trabalhar desde cedo, não teve tempo para brincar. As pessoas que viveram uma infância assim aprenderam o valor do trabalho. Tem coisa melhor para um pai ensinar para um filho do que o valor do trabalho? É tão importante o trabalho, tantas pessoas não valorizam o trabalho. Os nossos pais fizeram o melhor que puderam na condição que tinham. E mesmo aqueles pais que foram negligentes, aqueles pais que não cumpriram com o seu dever, que infelizmente isso acontece. Nós, como filhos, nós, como cristãos, como espíritas, o que Jesus ensina para todos nós? Perdoar as ofensas, amar os inimigos, fazer o bem a todas as pessoas. A nossa obrigação é essa. E para com os nossos pais, a obrigação é ainda maior. Então, para aquelas pessoas que tiveram uma infância difícil, que às vezes se magoa ao lembrar, né, de pais que talvez possam ter sido violentos, de pais que foram negligentes. Olha o que cabe a nós: perdoar, não julgar. É uma grande reflexão para todos nós. O que nós estamos fazendo, né, para que nós também possamos dar frutos das virtudes que todos nós temos latente dentro de nós. Nós adultos somos responsáveis por cuidar das nossas emoções, por observar quando, né, no nosso jardim interior, as ervas daninhas
vão crescendo para que nós mesmos possamos podar essas ervas daninhas. E como que ervas daninhas que são essas? As mesmas que a gente vai observar no comportamento infantil. O egoísmo, o orgulho, a vaidade. Quando a erva daninha do ciúme, da mágoa, da raiva, dos desejos de vingança, do ódio, da preguiça, da inveja. Todas as vezes que nós observarmos que isso está acontecendo conosco, é importante que nós mudemos a nossa atitude, semelhante ao jardineiro que vai lá e arranca a erva daninha, que tira, né, aquela praga que está crescendo na plantinha. Quanto antes a gente observar isso para mudar a nossa atitude, melhor, fica mais fácil da gente corrigir. E mesmo que isso já esteja acontecendo há muito tempo e a gente não percebia, assim que a gente perceber, vamos corrigir a nossa conduta e pensando, né? O que Jesus faria? O que Jesus me ensina a esse respeito? No Evangelho de Jesus tem toda a conduta a ser seguida para que nós possamos seguir o caminho do bem. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos, né, os principais ensinamentos de Jesus, nos comentários dos Espíritos Superiores, nos comentários de Allan Kardec, para que nós possamos compreender melhor esses ensinamentos e possamos colocar em prática. Com certeza, o nosso esforço é visto pelo Mestre Jesus, ele valoriza o nosso esforço em seguir o caminho do bem. Quando nós educamos as crianças com a base, né, na doutrina espírita, no Evangelho de Jesus, vamos ensinando as crianças desde pequeno, com certeza serão filhos que vão valorizar os pais e serão gratos. Se isso não acontecer, nós fizemos o nosso melhor. E qual é o exemplo que nós estamos dando para as nossas crianças ao honrar pai e mãe? Nós estamos honrando nosso pai e nossa mãe? Nós estamos cuidando deles da melhor maneira possível, estamos tratando com o devido respeito e o amor de que eles merecem? É o exemplo que nós damos nas nossas atitudes que vai ensinar melhor do que as nossas palavras para as nossas crianças. Precisamos nos lembrar disso. Isso é muito importante. Então, semelhante ao Mestre Jesus, né? Bem-aventurados os que têm puro coração, e as crianças, né, nessa fase infantil, têm o coração puro, que nós possamos purificar o nosso, procurando perdoar, amar a todos, fazer o melhor que podemos em cada situação e observarmos toda a contribuição que nós podemos dar para as nossas crianças. Isso não é só, a responsabilidade não é só para o pai e para a mãe da criança, todos que convivem com a criança e que podem e devem contribuir com a sua educação, principalmente os avós. Aquela frase que o pessoal brinca, né? Os avós estragam as crianças. Precisamos ter muito cuidado com isso. Hoje em dia, muitos avós passam a maior parte do tempo com as crianças do que os próprios pais que estão trabalhando. Então, os avós precisam ser participativos na educação das crianças. Precisa, sim, conduzir a criança para um bom comportamento, porque os ensinamentos dos avós vão se somar aos ensinamentos dos pais, os ensinamentos também, né, de todos que convivem com a criança, vão se somando para auxiliar esse espírito a seguir o caminho do bem. Todos nós que convivemos com criança, né, os sobrinhos, os alunos, os nossos filhos e assim por diante, todos nós somos responsáveis também por regar essa sementinha para que ela cresça e dê bons frutos e siga o caminho do bem. Então, que todos nós, nesse momento, possamos agradecer por esses ensinamentos que o Mestre Jesus deixou para todos nós, que a doutrina espírita nos esclarece, possamos agradecer por esse momento desse estudo,
por todas as bênçãos que recebemos do mais alto e possamos continuar firmes, perseverantes, fortalecendo a nossa fé, perseverantes no estudo do Evangelho, perseverantes no nosso esforço de domarmos as nossas má tendências e desenvolvermos as nossas virtudes. Que o Mestre Jesus abençoe a todos nós, que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações, no nosso lar, e que possamos compartilhar essa paz com todos que convivem conosco. Um grande abraço e até o próximo estudo.